o Deus que, repousando em si mesmo, de tudo cuida. No termo deste capítulo, havemos de voltar ao princípio. Os deuses gregos, presentes onde quer que esteja ou suceda alguma coisa, ou mesmo onde quer que simplesmente se pense ou deseje. Esses deuses, cuja participação em tudo se afigura tão grande que, muitas vezes, é como se eles não fossem só os estimuladores dos atos humanos, mas propriamente os seus realizadores. Os deuses estão presentes até no pensamento dos homens. Lembra quando o Odisseu, na véspera de matar os pretendentes, ele estava preocupado sobre como ia fazer isso. E não conseguia dormir. A Atena aparece para ele e diz para ele deixar essa preocupação para o dia seguinte, que deitado ali na véspera ele não ia conseguir fazer nada. Aí ele reparou numa coisa que é como se os deuses são tão presentes que é como se não fossem eles, como se eles não fossem apenas os estimuladores dos homens. Eles estimulam os homens para fazerem, né? Eles inflam o timos, que é o ânimo dos homens, né? Quem faz essas coisas são os homens, com a alma deles estimulada pelos deuses. Mas mais do que isso, é como se os deuses fossem os próprios realizadores daquilo que os homens realizam. Da mesma forma como o canto que o poeta profere, ele que profere, mas as musas proferem através do poeta. Em Homero, são chamados os de fácil viver. Um de seus epítetos mais importantes é o de bem-aventurados, e com frequência se nos fala do eterno esplendor de sua plácida existência, livre de toda preocupação e diligência. Mas não haverá nisso uma contradição? Como pode ter o cuidado de tudo o Deus que repousa em seu puro sossego? Uma boa questão, né? Porque em Homero se diz que os deuses não se preocupam com os assuntos humanos. Aliás, não se diz isso não. Se diz que eles têm uma vida fácil, sem preocupações. Mas apesar disso, eles se preocupam com os assuntos humanos. Eles participam da guerra, uns do lado dos aqueus, outros do lado dos troianos, outros, um livrando o seu preferido da morte, o outro chorando a morte do seu preferido. Será que neste caso não se estaria a opor, conforme imaginam muitos, um sonho maravilhoso, uma ilusão nascida do desejo, à gravidade e aos cuidados da existência, sem ligação com estas coisas? Não se estaria a contrastar a beleza e a serenidade perfeita com o desassossego, a luta, as desarmonias da vida real? Então ele está entendendo os dois termos desse conflito. Para se colocar essas duas coisas em conflito, a vida bem-aventurada dos deuses e a participação deles nos assuntos humanos, ele está desenvolvendo esses dois termos. A vida bem-aventurada, que é aqui um sonho maravilhoso, uma ilusão nascida do desejo de um lado,
E do outro lado, a preocupação com os assuntos humanos e a participação neles, gravidade, cuidados, a gravidade e os cuidados da existência. Então é como se estivesse opondo uma vida de sonho com uma vida grave, voltada à preocupação com os trabalhos da existência. Também, uma vida desejável, de sonho, bela e de serena perfeita, com o trabalho com a existência, que traz desassossego, luta e desarmonias. Para os gregos de todos os tempos, a beleza perfeita era o signo do divino. Será a beleza um ideal humano apenas? Ou, segundo era a convicção dos gregos, ela pertence ao ser do mundo? E, portanto, a verdade divina acima de tudo? A ideia de, pegando um dos termos do conflito, uma vida bela. A beleza é o ideal humano ou é um aspecto divino da realidade, pertencendo ao ser do mundo? Nietzsche era de opinião que a beleza dos gregos havia sido conquistada com luta, no combate a uma imensa dor. Só porque eles sofreram de modo indizível a miséria da existência, a beleza lhes teria aparecido. Parecia-lhe, pois, demasiado ingênua a imagem jubilosa dos gregos que, desde Winckelmann, constituía o ideal dos amantes da antiguidade clássica. Achava Nietzsche que a alma do homem grego se lhe revelara, e tão profundamente como a ninguém mais, naquela sentença de Sileno, segundo a qual o melhor para o homem seria nunca ter nascido. A beleza é algo que se revela ao homem uma vez que ele se depara com a mortalidade, com as misérias da vida, da existência, né? Diferente da visão do Winckelmann, né? Que representa quando se tem uma imagem jubilosa dos gregos, que diz que eles eram apreciadores da beleza, né? Não, a apreciação da beleza, segundo Nietzsche, não veio a beleza não é algo apreciado, segundo Nietzsche, mas é algo revelado, porque o homem depara com as misérias da existência. Na segunda metade do século XIX, então, só uma coisa, repara como a concepção do Nietzsche é de conflito. As misérias da existência que fazem com que se tenha a revelação da beleza. Diferente de uma concepção dos gregos sem o conflito, que os entende como vivendo a beleza como um júbilo, né? A segunda metade do século XIX, que exteriormente ostentava a feição mais progressista e autoconfiante, na verdade, se interrogarmos os pensadores mais sérios, foi a época do mais desesperado pessimismo. Assim sendo, também sobre os gregos teria de recair a mais negra sombra. No próprio século XIX, se poderia entender os pensadores desse século como
autoconfiantes, natureza humana, né? Mas se aprofundarmos o nosso olhar, descobriremos os pessimistas. Está falando de a diferença entre o Hegel e o Schopenhauer. Para o Hegel era otimista, porque ele entende que a história é a realização do espírito. É um avançar rumo a uma situação mais racional. Para o Schopenhauer, a história não é a realização de nada. Muito menos de uma razão. Para Schopenhauer, o mundo é governado pela vontade, que é caótica. O Schopenhauer é pessimista. Então, se você olhar mais detidamente o século XIX, você vai descobrir o Schopenhauer. Hoje, depois que se afastou essa onda tenebrosa e já podemos contemplar o mundo grego com um olhar mais livre, podemos dizer que Nietzsche e quantos pensavam como ele se equivocaram inteiramente. Por que Nietzsche estava errado? Ao dizer que o homem grego, ele teve a revelação da beleza porque vivia a sua existência como uma miséria. Não encontramos lá qualquer vestígio de conflito e melancólica dilaceração. Analogamente ao celebrado fácil viver dos deuses, a beleza e o divino florescem sem esforço nas obras de arte gregas. Não são elas visões da alma humana atormentada por obscuras paixões, e sim revelações do ser das coisas e de sua verdade. Então, no entendimento do Otto, a beleza não é percebida no meio de um conflito com a miséria, mas o homem grego, ele vivia na beleza. Porque o divino, que a beleza é algo divino, né? E portanto a beleza e esse divino floresciam em toda parte, inclusive nas obras humanas. E a beleza não tem a ver com uma apreciação frívola, nada disso. A beleza era a revelação do ser das coisas e da sua verdade. Isso era a beleza. Não é que Afrodite, se observava ela, olha que mulher bonita. Não. A beleza é a revelação da verdade dela, do ser dela. E ela é um aspecto da realidade. Ela é a atração sexual. Então, o grego entendia que esse aspecto da existência tão importante, que é a atração sexual, ele se revelava na imagem da Afrodite. E era bonito pela própria revelação. A beleza era pela própria revelação. O belo é um fenômeno primordial, disse Goethe a Eckermann. Por conta de seu contínuo esforço de atenção voltada para o interior, o psicólogo corre o risco de perder o mundo, de não mais ouvir a voz do ser. O psicólogo ele vai atribuir a beleza como uma percepção do homem, sem perder, aliás, perdendo de vista que a beleza é um fenômeno primordial.
Era próprio do grego identificar o belo com o verdadeiro e com o bem. Belo, verdadeiro e bem. Três virtudes que caminhavam juntas. Não há belo que não seja bom nem verdadeiro, valendo para as outras em relação a... valendo para cada uma delas em relação às outras. Sempre vem acompanhadas. O grego identificava o belo com o verdadeiro e com o bem. Não com o bem correspondente à vontade, mas com o objetivamente bom, que se manifesta nos ordenamentos eternos da natureza e da existência. Belo, bem e verdade não são avaliações subjetivas. Eles são, para o grego antigo, eles são objetivos. Eles são existentes por eles mesmos. E são percebidos pelo homem. É assim porque eles dizem respeito à ordenação da totalidade em que o homem existe e tudo que existe. Será que não nós somos capazes de reconhecer no belo a verdade, o ser perfeito? No Fedro, do Platão, o amante reconhecia no amado a beleza, reconhecia na beleza do seu amado o belo em si. Essa verdade das coisas, né? Aí ele está perguntando, será que não somos mais capazes disso? De reconhecer no belo a verdade, o ser perfeito? Se contemplamos a natureza, por toda parte encontramos o alegre esplendor da forma. Quer dizer, ainda encontramos, ao contemplarmos a natureza. Basta vermos. Também a vida humana nos ensina a reconhecer o significado especial do belo. Nós mesmos costumamos falar de belos pensamentos e belas ações. Com isso, nada mais querendo dizer que se os chamássemos simplesmente de bons. Quando falamos para um menino que falamos assim, fazer é feio fazer isso, muito feio. Que bonito que você fez. Bela atitude. Nós falamos isso e nós repara que o sentido disso remete a bom, mas não um bom como o contrário de não bom, como o contrário, o bom querendo dizer bonzinho, generoso, mas bom no sentido de belo, no sentido de excelente. A natureza não se deixa enganar. A verdadeira nobreza de uma ação assim como a de um pensamento, se revela na beleza do gesto, que é inimitável e facilmente se distingue do encanto exterior dos movimentos agradáveis. A beleza de uma ação, ou a nobreza de uma ação e de um pensamento, se revela na beleza do gesto.
e é facilmente distinto do encanto exterior dos movimentos agradáveis. Como são belos os gestos naturais da graça obsequiante, da nobre modéstia, da pureza virginal, em contraste com a expressão e o jeito do egoísta mesquinho, malévolo, violento. Nós olhamos para esses tipos e já vemos o belo e o feio. Melhor, o belo e o não belo, né? Feio não. Por toda parte, a genuína bondade, qual divina concentração da alma, nos declara sua verdade pela feição da beleza. Até um rosto marcado pelo sofrimento mostra uma beleza comovente. Quando o sofrimento não irrita, não amesquinha, não amargura, não envilece o homem, mas ao contrário, graças a um sopro celeste, o eleva de maneira miraculosa. Então ele falou, nós percebemos o belo no bom, né, naquilo que é bom. Por exemplo, a nobre modéstia, nós vemos a beleza disso, né? Nós vemos algo bom e vemos a beleza naquilo que é bom. E também o contrário. Naquilo que é belo, nós vemos o bom. Aqui, ó. A genuína bondade nos declara sua verdade pela feição da beleza. A beleza nos mostra o bom. Até quando é uma beleza marcada, ela nos mostra o bom, né? Se o sofrimento que marcou o rosto, ele não corrompeu a alma. Vou repetir. Até um rosto marcado pelo sofrimento mostra uma beleza comovente. Quando o sofrimento não irrita, não amesquinha, não amargura, não envelhece o homem. Um rosto que não seria tão belo assim, ele nos mostra uma beleza comovente, quando a alma dessa pessoa não está corrompida. Ele está falando de como a beleza, tal qual ela nos aparece aos olhos, ela nos faz ver a alma do homem. Mas, se a beleza não é perfeita, mas através dela você vê uma alma marcada, porém boa, você ainda está fazendo esse caminho da beleza ao bom. Ir do belo ao bom, e do bom ao belo, né? Não tem uma separação, então, entre a aparência e a verdade. A verdade, ela se manifesta. Então a verdade aparece. Se você tem uma passagem do Sócrates em que ele e os seus seus amigos, né, se encontraram com um mago persa chamado Zópiro.
Zópiro era conhecido por ser um bom fisionomista. Pela fisionomia, ele dizia como era a alma da pessoa. E, ao encontrá-los, Zópiro disse para o Sócrates: a sua aparência é feia. Então, a sua alma também é feia. Eu tenho medo da sua alma. Aliás, ele não falou sua alma é feia. A sua alma pode ser feia. Né? Aí o Sócrates, os amigos do Sócrates dizem que o Zópiro está totalmente errado, né? Que o Sócrates é um homem muito bom. Sócrates segura os amigos dizendo que o Zópiro está certo. Que ele, Sócrates, tem ele é feio de rosto e ele poderia também ser feio de alma, fazer coisas mais, mas para não ser feio de alma, ele procura se conduzir bem e fazer coisas belas, para então ter a alma boa, né? Sócrates confirma que poderia ter uma correspondência entre o rosto feio e uma alma feia, mas ele interrompe essa correspondência, garantindo que procurar fazer por onde ter uma alma bela. E assim ele fazia com que o aspecto dele tivesse essa que tal beleza comovente, porque era uma beleza que fazia ver a alma bela. Também a tragédia grega, que de modo inexorável confronta o homem com a horrível verdade, nela faz reluzir o áureo esplendor da alegria. Do próprio Sófocles, que fez o coro de Édipo em Colono cantar as desconsoladas palavras de Sileno, pôde Hölderlin dizer que a alegria se lhe revelava na tristeza. A própria manifestação da verdade é bela, né? Nem desejo nem vontade, mas um vívido conhecimento do ser das coisas. Quer representassem dor ou delícia para o homem, era o que o grego buscava e encontrava no seu fundamento, o formoso, o belo, o eternamente grato. Assim, entre todas as estirpes humanas, foi somente ao grego que os deuses olímpicos se revelaram. Na bem-aventurada despreocupação deles, patenteia-se o divino mistério originário do ser. O fato de eles serem os de fácil viver não impede a onipresença de sua atividade, de sua realização, do mesmo modo como o peso da existência não desaparece pelo simples fato de que na origem tudo é fácil, sereno e deleitável. Com todos os seus pesares, perturbações e desastres, porém, a vida se acha resguardada no eterno, que são os deuses. Os gregos tinham então um vívido conhecimento do ser das coisas. Eles buscavam, esse vívido ser. E nessa busca eles encontravam o belo.
os gregos buscavam o vívido ser das coisas e nessa busca encontravam um belo. Por isso que eles encontravam os deuses. A natureza, a variedade das coisas que existem são maravilhosas. Os homens contemplavam, buscando a verdade delas, o ser verdadeiro delas, e aí ele encontrava a beleza. Daí a divinização da natureza. A despreocupação dos olímpicos patenteia seu divino mistério originário do ser. O fato de eles serem de vida fácil não impede a onipresença de sua atividade, de sua realização. Eles são onipresentes. Aí ele está resolvendo a pergunta. Eles são onipresentes, eles participam de tudo, se preocupam com os homens, mas são de fácil viver porque eles participam de tudo, mas eles são belos. Eles são a verdade das coisas, a verdade essencial das coisas. De tudo que acontece, de tudo que existe, eles são a beleza das coisas, né? A excelência das coisas. O melhor modo de apresentação das coisas. Eles são de vida fácil porque eles são assim. Essa é a natureza deles. O ser deles é essa beleza de cada coisa que existe. Por isso que eles não são aqueles que existem de antemão e depois vêm se preocupar com os homens. Não, eles são as próprias situações pelas quais os homens e tudo mais que existe passam. Eles não são pré-existentes aos homens e depois vão se preocupar com eles. Não, eles são os aspectos divinos da realidade que são belos na verdade deles e são bem-aventurados porque eles existem por eles mesmos. Embora numa relação intrínseca com os homens. O peso da existência não desaparece pelo simples fato de que na origem tudo é fácil, sereno e deleitável. Com todos os seus pesares, perturbações e desastres, porém, a vida se acha resguardada no eterno, que são os deuses. A vida tem suas misérias e tem suas delícias. Os deuses participam disso tudo, porque os deuses são essas próprias coisas pelas quais os homens passam. São as próprias coisas e eles são os garantidores de que os homens vão viver essas coisas, né? São os resguardos dos homens. A própria realidade, o próprio lar que os homens habitam são os deuses. E toda luta, toda labuta é paz eterna no Senhor. Tudo repousa nos deuses. Tanto as coisas que as dores e as delícias. Para o grego, tanto como para Goethe, ele sempre traz o Goethe como aquele que modernamente traz o espírito do grego antigo. Não se trata de um credo, e sim da mais profunda de todas as experiências, recebida com os sentidos abertos e o espírito desperto. Winckelmann, que hoje aprendemos a ouvir novamente, depois de muito obscurecimento e muita distorção, bem soube que o perfeito e divino é serenidade e silêncio. Isto lhes ensinaram os gregos. Criai uma beleza grega, clama ele aos artistas. Uma beleza tal que olho algum a tenha visto.
E, se possível, fazei que ela se eleve acima de toda sensação capaz de perturbar-lhe os traços de beleza. Que ela seja como a sabedoria nascida de Deus, absorta no gozo da bem-aventurança e por asas suaves conduzidas à divina serenidade. Com estas palavras, Winckelmann representou fielmente a imagem do divino presente no espírito grego. Imagem tão cara mesmo a um Epicuro, que este, Epicuro, apesar de seu rigoroso materialismo, não pôde renunciar a ela, conquanto esse materialismo sem dúvida o cegasse para a percepção de que esses deuses serenos a vagar em uma imperturbável bem-aventurança venham a ser precisamente os promotores de todo o acontecer. Ele via nisso uma contradição intolerável. Epicuro, materialista, não acreditava que os deuses que fizessem as coisas, né? Participassem das coisas. Mas ele não negava a beleza, tal como Winckelmann disse. Uma beleza elevada acima de toda sensação capaz de perturbar os traços de beleza. Que ela seja como uma sabedoria nascida do Deus, absorta no gozo da bem-aventurança. Então, uma beleza, ele queria que fosse representada uma beleza como aquela nascida da bem-aventurança, na pura expressão dela mesma, sem que a mão humana a modificasse, né? Mas pelo contrário, que ela fosse para o próprio artista que a fez uma revelação espantosa. Mas só quando conhecemos os deuses em sua bem-aventurada serenidade, podemos também compreender sua maneira de atuar e criar. Então ele partiu da oposição entre bem-aventurança e preocupação com os homens, falando do relação estreita entre belo, bem e verdade, na manifestação das divindades que participam da realidade, né? Passando por isso, ele pôde dizer que só conhecendo a bem-aventurança dos deuses é que se compreende a preocupação deles com os homens. Porque a bem-aventurança não é um isolamento com relação aos homens, mas é a plenitude de ser. E se é plenitude de ser e não é afastamento em relação aos homens e à realidade, nessa plenitude de ser, eles participam da vida do homem. Então, enquanto plenos de ser, enquanto bem-aventurados, eles são preocupados, não psicologicamente preocupados como o homem seria, como nós seríamos, mas preocupados como participativos. Os assuntos dos homens são os assuntos dos deuses. E vice-versa. Quem compreende esse atuar e criar em sentido genuinamente grego, também há de ver manifesta a bem-aventurada serenidade dos deuses. Entre os modernos foi Hölderlin, um homem profundamente religioso em sentido grego, quem melhor o soube. Sempre que ele fala do perfeito, do divino e do divinamente belo, são a serenidade e o sorriso afortunado os seus sinais. Hölderlin, quando ele falava do divino, ele encontrava os sinais disso na serenidade. Tá bom? Então a gente volta no próximo vídeo.